Gravando. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham ido bem nas provas, que tenham descansado o final de semana. Então, a prova pode ter sido um pouquinho mais complicada, porque vocês tinham 24 horas para responder, né? E poderiam fazer consulta. Muito embora eu acompanhei durante todo o dia. E à noite, acho que 21 horas, que foi a última vez que eu olhei, só tinha 17 pessoas respondido. Então, eu acredito que muita gente passou boa parte da noite ainda respondendo prova, né? Mas graças a Deus todos responderam. Alguns instrumentos que eu coloquei aqui na prova, que eram específicos de osteoartrose, tipo o Volmac, acho que eu não coloquei o Lequesne, né? Coloquei outro. Acho que eu tô. Ah, não, tô com outra prova aqui. Eu coloquei na questão 3, coloquei o Vomac, né? Que é específico de osteoartrose. O Kellgren e Lawrence, que também é da osteoartrose, né? E coloquei. O teste Schober e a escala de avaliação de risco de quedas de Lawton. De Dalton. É... Ah, quem é Oscar? Quem tá com Oscar? Ah, Cleonice, por isso que eu vi. Já tinha entrado uma vez, depois você saiu, agora entrou de novo. Beleza, Cleonice. Ok, tudo bem, sem problemas. É que a gente estranha os nomes. Você tá sem áudio? Tá bom. Mas tá me ouvindo? Tá. Então eu coloquei alguns instrumentos, né? Dois, que é o Volmac e o Kellgren, né? Que são dois instrumentos específicos de osteoartrose, certo? Mas como eu conferi, na internet tinha vários artigos, então antes de colocar, é claro que não ia colocar uma coisa que fosse impossível para vocês conseguirem, certo? Mas enfim, foi super bom, a maioria respondeu mais ou menos certo, porque esses instrumentos, às vezes é fácil saber como eles funcionam. O difícil desses instrumentos, às vezes, é a interpretação. Teve gente que foi bem específico, muito bom mesmo, certo? E o outro foi o teste de Schober, que é um velho conhecido de vocês. Mesmo assim, por incrível que pareça, teve gente que errou, né? E a escala de Dalton. Teve gente que colocou sobre a escala de Lawton, né? Então confundiu Dalton e Lawton. Mas Lawton
A escala de Lawton diz respeito a outro critério, certo? Então, Dalton é a escala de quedas. Ela é muito simples. Então, teve gente que falou do teste de Schober, mas que não levou em consideração, não fez nenhuma referência à escala de quedas. Assim como teve gente que fez um tratamento sem levar em consideração nenhum dos instrumentos que eu coloquei. Então, quando tem um instrumento na questão, quer dizer que vocês têm que nortear o tratamento por aquele instrumento. Se aquele instrumento é quanto maior o valor, maior o risco de quedas, ou quanto menor o valor, menor o risco de quedas, dentro da descrição do caso clínico, vocês situem o paciente dentro daquela escala e façam um tratamento pautado naquele resultado. Teve gente que simplesmente leu a questão. Bom dia, Marcelo. Teve gente que leu a questão e não levou em consideração o valor dos instrumentos. Então, é claro que essa pessoa não teve a nota integral. Mas, mesmo assim, as notas foram bem razoáveis, o rendimento foi bom, certo? E algumas questões que eram cópia fiel, né? A gente tem o programa certinho. Aqueles que fizeram cópia fiel de algum artigo ou resposta da internet tiveram desconto na nota. E teve gente que dava para reconhecer que pegou da internet, porque tinha palavras ainda que não são do nosso vocabulário habitual. Mas como foi coerente com a resposta e não copiou totalmente, eu considerei, certo? Então, todas as questões tiveram o seu grau de complexidade, a não ser a última. Então, eu pus 7 questões mais complexas, assim, com grau de complexidade diferente, e coloquei uma fácil, tanto para o matutino quanto para o noturno, né? Que todo mundo praticamente acertou, beleza? Mas as questões, o que eu tinha para falar era isso. Teve gente que não levou em consideração os instrumentos ou a descrição do caso clínico. Tratou. Então, tratou como se trata a torcida do Flamengo, eu brinco sempre. É um tratamento bem generalizado. Alongou, fortaleceu, treinou o equilíbrio, treinou a marcha, orientou como... Quer dizer, não entrou em detalhes como eu pedi para investigar a ergonomia da casa através da presença do cuidador, investigar um pouco mais, fazer orientações. Teve gente que escreveu com detalhes e acertou. Teve gente que foi bastante conciso, mas também conseguiu colocar esses critérios, certo? Mas era basicamente isso que eu deixei vocês bem livres para poder fazer a conduta. Só que a conduta tinha que ser coerente com o resultado do instrumento utilizado no artigo. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta específica que teve dúvida? Na hora de responder a prova? Oi! Pessoal, vocês não estão me ouvindo? Tá sim, Pro. Eu tô ouvindo, professor, eu só não tenho nenhuma dúvida, não. Não? Beleza? Não, tá É o tranquilo. Matheus que falou ou o Marcelo? Não, Marcelo. Matheus não está aqui. Então, tá bom.
Então, hoje nós vamos começar o segundo bimestre, certo? Com uma aula que já está anexada faz tempo no estúdio, que é a artrite gotosa. Todo mundo tem a aula? Vou ver se eu consigo pôr a aula aqui, tá bom? Peraí. Aff. Professora, você está sem áudio. Não sei se é só aqui para mim. Alguém poderia responder se ela está com áudio para vocês, por favor? Tô aqui. Pode falar, meu Agora estou bem. ouvindo. Prof, antes de você começar o segundo bimestre, você poderia comentar a questão 6, lá sobre o grau lá na avaliação de Steinbrocher? Se é 2 ou 3? Ah, é 2, meu bem. 2, né? 2. Tá bom, obrigada. A maioria acertou. Tá bom, obrigada. Você colocou 2? Eu coloquei que ela estava com um grau 2 no início, quando ela ainda podia fazer crochê, e que ela ainda mais que ela estava sentindo dor, e que depois tinha Aham. passado para o grau 3, porque ela estava meio que prostrada, né? Sensação febril, e tipo, imaginei que ela tivesse ficado com bastante dificuldade, tivesse perdido um pouco da funcionalidade, né? Então, mas esse estado febril, a fadiga, aquele cansaço, são manifestações gerais da doença e não sistêmicas. Teve gente que confundiu nisso, né? As manifestações gerais é aquele mal-estar, aquela fadiga, aquela sensação de cansaço, de prostração, isso é manifestação geral da doença. E aí teve gente que colocou como manifestação sistêmica. Essa paciente do caso clínico especificamente, ela não apresentava manifestação sistêmica. Ela ia apresentar somente alteração funcional e manifestações gerais da doença. E era na 2, por quê? Porque ela ainda ficava sozinha, entendeu? Se colocasse o 3, já tinha um grau de dependência. Entendi. Certo? Uhum, eu fiquei bem na dúvida nessa.
Eu vou tentar colocar a aula de gota aqui. Eu fui colocar agora há pouco, travou. Vamos ver se eu não conseguir. Vocês acompanhem aí, tá? Às vezes a gente não consegue. Apareceu. Ainda não, prof. Apareceu a sua tela aqui pra gente. Não é. Deixa eu ver. Está aberta. Talvez tenha que esperar um pouquinho. Ah, apareceu agora. Estão vendo? Sim. Agora sim, prof. Tá a tela inteira ou só o quadradinho? Tela inteira? Agora sim. Tá. Então, agora, vocês estão vendo essa tela, né? Não vão me ver. Só vão me ouvir, tá bom? A gente vê você no cantinho direito, prof, da tela. Ah, então tá bom. Eu é que não vejo vocês, então. Vamos lá, gente. A artrite gotosa, ou conhecida como gota úrica, ou simplesmente gota, é uma doença bastante antiga. Vocês podem ver aqui nessa figura que representa, né, é um quadro como se fosse um demônio atacando o pé. Olha, vocês vão ver que o quadro é do século XVIII, né, a figura. Então, era isso a equivalência, certo? Como a dor era tão grande que vocês se lembram lá daquela época onde tudo era uma questão de pecado, quando a gente viu na história da fisioterapia? Então, aqui, essa pessoa era merecedora, né, dessa dor. Olha só, aqui a gente tem um demônio atacando o pé, para vocês verem o grau de dor, né, causado por essa doença. Então, olha, no histórico, ela é descrita desde o século V antes de Cristo. Então, isso a gente já viu, que o gota quer dizer que era alguma coisa que gotejava, que vinha do cérebro, que derretia, né? E se instalava em um lugar do corpo. Só que aqui a dor era tão grande que eles faziam equivalência demoníaca, como se fosse uma coisa sobrenatural a dor, que não fosse humana, né? Aqui, quando fala que ela é conhecida como doença dos reis, hoje é muito recente a descrição da gota. Ela é a partir de 1969 que ela foi, você vê, no século XX já, mas aqui ela data de antes de Cristo, as primeiras referências, e ela só foi descrita e o fator etiológico foi descoberto somente em 1969, no século XX já. Então, em 69 foi descoberto a equivalência do aumento do ácido úrico com a doença. Algumas substâncias, alguns alimentos têm como produto final o ácido úrico. Nós vamos ver depois na fisiopatologia da doença. As aves, a pele do frango, o frango, de maneira geral, a carne de frango, assim como
os frutos do mar, principalmente o camarão, vão ter alta concentração de uma proteína chamada purina, que vai ter como produto final o ácido úrico. Então, aqui era conhecida como doença dos reis, porque naquela época, vocês já viram em filme de época que eles comem umas coxonas de frango, assim, né? E as cachos de uva, e uma pessoa assim, né? Fazendo ventinho, quer dizer, a gente tem uma referência de filme de época comendo aquelas coxonas de frango. Pois é. Aquilo eram fazões, né? Que eram aves exóticas. Hoje é ave exótica. Naquela época, elas eram criadas para poder fazer os grandes, né, as grandes refeições da nobreza. Então, eles comiam muita carne de ave. E então ela foi conhecida como doença dos reis, porque somente a nobreza comia esse tipo de carne. Além do mais, né, os escravos, além de não comer essa quantidade, eles trabalhavam, eles gastavam, eles metabolizavam e excretavam isso. Agora, os reis, pelo tipo de diferença de vida e pelo alto consumo, eles desenvolviam o quê? Desenvolviam gota, pelo acúmulo de ácido úrico. Por isso que ela foi conhecida, né, como doença dos reis. E aí a referência mais antiga que se tem é no Antigo Egito, certo? Isso é só uma história. Então, olha só, nessas figuras, na figura superior esquerda, a gente vê um pé ali na região de hálux, né? Com um podagra. Assim como na figura de baixo, o pé direito também tem um podagra. Então, eu coloquei que não precisa, coloquei uma figura mostrando o podagra do pé direito e uma figura mostrando o podagra do pé direito sem nada no esquerdo. Quer dizer, diferente da artrite reumatoide, ele pode comprometer articulações de maneira difusa. O podagra, que é exatamente essa figura, isso é numa fase bem inicial, essas da direita, da esquerda, superior e inferior, pode ser como uma primeira crise, certo? Se essa pessoa não muda seus hábitos, continua consumindo os alimentos, ou também tem uma insuficiência renal, que não é capaz de funcionar adequadamente, excretando a quantidade de ácido úrico, porque ácido úrico é produto de excreção. Quando ele se acumula no nosso organismo, a gente tem uma hiperuricemia. Isso, hiperuricemia, nós vamos ver mais para frente, que não é sinônimo de gota. A pessoa pode ter alto índice de ácido úrico e não ter gota. Ou ela pode ter alto índice de ácido úrico e desenvolver gota, certo? Nessa mão que a gente tem do lado direito, já é o que a gente chama de gota tofácea crônica. Aqui nós temos os tofos presentes, né, nas articulações dos dedos e a metacarpo também. Isso é um acúmulo grande, exagerado de ácido úrico. Essa pessoa não mudou hábitos, ou essa pessoa tem uma insuficiência renal, certo? Ela tem uma dificuldade orgânica, sistêmica, de excreção do ácido úrico, o que é a causa secundária. Na maioria das vezes, é a causa primária, ou seja, essa pessoa não mudou hábitos, não mudou alimentação, não mudou, quer dizer, foi tendo uma crise de gota, outra crise de gota, outra crise de gota, durante anos, resultando, então, nessa gota tofácea, certo? Crônica. Então, para vocês verem, do lado esquerdo nós temos um podagra, que pode ser a primeira crise.
Aqui não dá para afirmar, mas a primeira crise pode ter essa aparência do pé direito de baixo. Agora, a mão, com certeza, é uma gota tofácea crônica. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ô, prof, Oi. você falou que as aves e os frutos lá do mar, eles têm altas concentrações do quê? De purinas, que é uma proteína que vai ter como produto final o ácido úrico. Depois que ela for metabolizada, utilizada, o que vai sobrar dela, como se fosse um bagaço de laranja, o que vai sobrar dela é o ácido úrico. Ele é um produto de excreção. Entendeu? O organismo vai excretar pela urina, Sim. pelas fezes, certo? Então, vai excretar o ácido úrico. Agora, quando ele, ou por excesso de consumo do alimento que vai ter como produto final o ácido úrico, ou por déficit na excreção, principalmente, o que mais vai excretar ácido úrico é a urina, certo? Então, passa pelo rim isso. Então, quando o rim não está funcionando, ou funcionando mal, ou a pessoa só tem um rim, ou parcialmente um rim meio, outro rim 30%, como às vezes acontece, esse produto se acumula no organismo. Ele se acumulando no organismo, ele se acumula nos espaços articulares, levando a quadros dolorosos, né? E aqui do lado direito, acúmulo dentro da articulação. Beleza? Quem perguntou? Fui eu, prof. A Carisa. Entendeu? Sim, obrigada, professora. É que eu não vejo aqui quem está perguntando. Eu só consigo ver a aula, não vejo nenhum de vocês. Bom, a relação, então, entre a gota, né? Entre o ácido úrico e a gota, então nós temos aqui o excesso do ácido úrico, né? Então a relação entre a artrite gotosa ou gota úrica com o ácido úrico é o excesso de ácido úrico que vai estar circulante na corrente sanguínea, certo? Então, é só na década de 60, como eu já tinha comentado com vocês, que se descobre a relação do ácido úrico com a gota. Então, a partir desse momento, foram desenvolvidas, então, substâncias que iriam atingir diretamente essa relação, como a gente vai vendo mais para frente. Bom, a gota úrica é muito antiga, é uma das histórias, então, mais registradas, né, pela medicina. Esse distúrbio metabólico das purinas é que vai, então, fazer com que o ácido úrico se acumule no sangue. Então, uma pessoa, para ter gota, ela tem que ter hiperuricemia, ou seja, um valor de ácido úrico acima dos valores de referência. Mas nem todas as pessoas que têm hiperuricemia, elas têm gota. Elas podem ter uma hiperuricemia assintomática, como está em alguns slides mais para frente, certo? Então, o que é essa gota úrica? É uma artrite. Uma artrite que inicialmente é uma monoartrite, porque a maioria das manifestações iniciais da gota úrica é o podagra, que é lá aquela artrite lá do hálux, certo? Então, artrite lá da metatarso, né, do pé, da metatarso com o tarso metatarsiano, certo? Do dedo.
Então, essa inflamação que faz na artrite nada mais é do que o acúmulo de ácido úrico dentro do espaço articular. Beleza? Bom, a gota úrica, então, como tem naquela mão lá do lado direito, é uma gota crônica, uma artrite gotosa ou uma gota úrica crônica, que não vai envolver só o hálux, pode envolver tornozelos, pode envolver as articulações da mão, do cotovelo, do punho. No lóbulo das orelhas começa a fazer tofos, certo? Na região de punhos, de metacarpos, cotovelos, lóbulo das orelhas, pode acontecer na face, certo? ATMs, enfim. Só que essa pessoa tem que pedir para entrar na fila de ter gota 1 milhão de vezes, né, gente? Só que existem casos assim, certo? Ela também já foi conhecida como a doença dos caminhoneiros. Justamente por quê? Porque os caminhoneiros têm baixa, assim, muitos deles não tem como utilizar o banheiro para urinar, então acumulam muita urina, se alimentam do jeito que consegue, muitas vezes carnes vermelhas, muito gordurosas, muita fritura. Ou seja, mais para frente a gente vai ver que não é porque você é obeso que você tem gota. Porque uma pessoa magra que tem um déficit na excreção urinária, porque tem uma alteração renal, ela também pode ter gota. Só que algumas pessoas que têm seus hábitos alimentares muito, muito irregulares, comem em horários, pouca água, pouca excreção urinária, uma circunferência abdominal muito grande, um pré-diabetes, uma hipertensão, então quer dizer, uma correlação de doenças podem estar mais predispostos, né, a ter gota. Então, existem alguns estudos em que muitos caminhoneiros, né, em uma época, tiveram grandes picos de acúmulo de ácido úrico, certo? Então, também já foi conhecida na atualidade como doença dos caminhoneiros. Bom, ela nada mais é do que uma artropatia microcristalina, ou seja, nós temos um acúmulo de cristais de ácido úrico dentro dos espaços articulares, certo? Então, dentro daquela classificação de cartilagem sinovial, cartilagem hialina, cartilagem com movimento, sem movimento, uniaxial, biaxial, nós vamos ter, então, as cartilagens hialinas, né, como as maiores vítimas da gota. Beleza? Então, dentro das doenças reumáticas, ela é uma doença comum, relativamente comum. Por quê? Porque as pessoas, especificamente essa doença reumática, como a gente tem visto, que a maioria delas não tem um fator etiológico definido, essa tem. Só que, como a gente já viu em outras aulas, a pessoa tem que mudar completamente o seu hábito. Completamente. Quando ela já tem o início do desenvolvimento dos tofos, que ela já está entrando numa gota crônica, ou ela muda, ou ela vai ter essas deformidades, né, para o resto da sua vida. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta?
Bom, aqui nós temos, então, né, o podagra, que nada mais é do que o acúmulo de cristais na articulação tarso-metatarsiana, certo? Essa articulação, quando começa a ter acúmulo de cristais, faz, então, uma inflamação, aquilo que a gente já viu. Por isso que eu deixo a gota mais para frente. A gente já viu a inflamação da sinóvia, todas as substâncias que são liberadas, que vão, então, provocar a erosão óssea, certo? Então, aqui, ao mesmo tempo que a gente vai tendo um processo inflamatório e a destruição do osso, essa articulação vai perdendo a sua estrutura interna e vai sendo substituída, praticamente, por cristais de monurato de sódio, certo? Que é o cristal contido no ácido úrico. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Esse processo do podagra aqui, gente, é que faz a equivalência do ataque demoníaco. Porque esse processo exatamente que a gente está vendo nessa figura é tão dolorido. A pessoa não consegue colocar um lençol sobre esse pé. A pessoa não consegue ligar um ventilador em cima desse pé. A dor é insuportável. Então, esse quadro inicial que a gente está vendo aqui, o acúmulo de cristais e o processo inflamatório, inflamação da sinóvia, enfim. Aqui nós temos uma artrite, uma inflamação da articulação pelo excesso, pelo acúmulo de cristais. Então, esse acúmulo de cristais é um corpo estranho. Vai acontecer a mesma coisa. Processo inflamatório, linfócitos, monócitos, enzimas que vão degradar essa articulação, certo? Todo o processo inflamatório e erosão óssea. Beleza? Bom, quais são as causas, então? Você come tantas substâncias que vão ter como produto final o ácido úrico. Por exemplo, quem gosta de fazer happy hour com chopp bem geladinho e franguinho frito? Quase ninguém, né, gente? Aquelas tulipinhas assim, ó, que tem bastante pele, né? Aquela parte do meinho da asa que tem aqueles dois ossinhos, uma delícia, não é? Pois é. Aquilo lá é extremamente maléfico. Por quê? As bebidas fermentadas, do tipo a cerveja, é extremamente rica, né, em purinas. O produto final da ingesta da cerveja vai ser ácido úrico. O produto final da tulipinha lá, ó, cheia de pele fritinha, que você põe limãozinho, que vem aquele, né, aquele molhinho vermelhinho lá para você colocar, enfim. O produto final daquela tulipinha é ácido úrico. Então, se você faz isso com frequência, você está produzindo ácido úrico em excesso. Então, inicialmente, pode somente ter a figurinha da direita, da esquerda aí. Uns cristalzinhos de ácido úrico. Você faz um podagra, mas você muda completamente a sua vida. Porque você não quer nunca mais ter uma dor daquela. Mas se você não abre mão da cerveja, dos maus hábitos alimentares, você vai ter uma alta produção. Então, nós temos duas causas de gota. Ou a alta produção de ácido úrico, ou a baixa excreção. Porque eu posso ter uma alimentação normal, mas o meu rim, ou eu tenho ou eu tenho parcialmente
um e o outro, né? Aí, o que, que a gente tem? Uma baixa excreção. Então, nosso organismo elimina pouco, portanto, o ácido úrico se acumula. Aí, nós temos o quê? A gota primária, que é produção em excesso, e a gota secundária, que é uma baixa eliminação. Beleza até aí? Quem tem dúvida? Bom, olha só. Aqui, como eu falei para vocês, ó, nós temos um podagra, nós temos um tofo gotoso na figura B, nós temos tofos gotosos na figura C, e nós temos tofos gotosos na figura D, no lóbulo da orelha, certo? Algumas doenças, essas doenças que eu coloquei aqui, elas não são causadoras de gota, mas infelizmente elas podem coexistir. Por quê? Porque o diabetes e a obesidade, por exemplo, elas podem ser causadas também por maus hábitos alimentares. Agora, tem gente que também toma alguns tipos de medicamento que dificulta a eliminação do ácido úrico. Então, pode ter um quadro de artrite gotosa temporário. A partir do momento que elimina esse medicamento, também passa a eliminar normalmente o ácido úrico, certo? Agora, o que complica um pouco a mudança de hábitos, se a pessoa é diabética, obesa e tem artrite gotosa, é muito complicado elaborar essa alimentação. Porque quem tem gota pode comer carboidrato, pode comer açúcar, e não vai ter problema nenhum. Porque os carboidratos, o açúcar, ele não vai interferir na produção de ácido úrico. Só que se a pessoa também é diabética e obesa, ela não vai poder se valer desse tipo de alimento. Então, açúcar, carboidrato, leite, ovos, isso não implica na produção de ácido úrico. Mas já quem é diabético já não pode, já tira o açúcar. Se ele é diabético e obeso, ele vai tirar o carboidrato, vai tirar o açúcar, né? E ele vai comer o quê? Alface, gente. É bem isso. Vai sobrar muito pouco alimento para ele comer, o que dificulta ainda mais a mudança de hábitos. Entenderam onde fica? Então, é necessário, nessa fase, que a pessoa tenha um acompanhamento de uma nutricionista que tenha familiaridade com essa doença, com esse tipo de cardápio, porque é muito difícil. Se a pessoa só tem gota e ela não tem excesso de peso e não é nem pré-diabética, ela tem mais opções de alimentos. Mas se ela também é diabética e também é obesa, já que essas duas doenças também estão relacionadas com maus hábitos alimentares, não que elas são causadoras de gota, e nem que a gota causa essas doenças. É porque todas elas são o quê? Doenças metabólicas. O diabetes, a obesidade, assim como a gota. Certo? Alguma dúvida até aí? Professora, Pois não. a Nadine e a Tatiane tá pedindo para você aceitar elas. Ah, é? É que eu não vejo aqui. Ô, dó. né? Como que eu faço agora aqui para sair? Opa. Tô aqui. Tadinhas.
Professora, Pois não. quando a pessoa fica com a gota, né, o acúmulo de ácido úrico, Sim, é, ela pode reverter desde que não tenha chegado ainda na deformação óssea, né? pode reverter em qualquer fase. Ah, Porque é, quando você tem aqueles tofos e não faz a dieta, eles se inflamam. Eles ficam quentes, vermelhos e muito doloridos. Quando você faz uma dieta e você já tem o tofo, você tem a deformidade, mas você não tem a dor. Entendeu? Não entendi. tem o processo inflamatório. Aquele tofo já é crônico. Diferente daquele primeiro podagra, aquele lá o pé vai voltar no normal. A pessoa muda seu hábito alimentar porque nunca mais quer ter uma dor daquela. Aí tudo bem. O pé dele vai ficar normal. Agora, se já tem tofos, mas a pessoa faz a mudança de dieta, ela fica com aquela deformidade, mas ela não tem dor. Então, esteticamente, fica comprometido, mas ela não tem a dor. Professora, mas não vai acometer a cartilagem também? E daí o Ah, atrito vai sim, causar dor? lá dentro já está tudo, mas ela não tem mais o acúmulo de cristais, porque quem não faz a dieta, aquele tofo que é pequenininho, igual apareceu aquele na pontinha do dedo, ele vai aumentando, vai cada vez acumulando mais cristais, entendeu? Por isso que Entendi. fica aquele tofo enorme aqui. Você pode ter um tofinho, digamos assim, e aí você convive com ele, ele não inflama, porque você está cuidando da sua referência de ácido úrico, mas você pode ter um tofo enorme, porque você não fez mudança de hábitos, Entendi, certo? prof. Obrigada. Eu abri um outro computador aqui para não precisar pôr aí para vocês. Aí eu consigo ficar aqui com vocês. Ver também quem entra. Então, olha, de exames, que é o próximo slide, vocês estão vendo? O próximo slide de exames. Vocês estão vendo um podagra, estão vendo um tofo gotoso no dedo. Quais são os exames? O exame do líquido sinovial, ele é invasivo, vai ter que fazer uma punção, né? Mas ele é determinante. Por quê? Você vai conseguir ver os cristais, né? É claro que num microscópio específico, com preparação, tudo certinho, mas você vai conseguir ver os cristais dentro do líquido sinovial, contidos no líquido sinovial. A dosagem de ácido úrico no sangue, mais para frente, num slide aí eu coloquei os valores de referência. Raio-X da articulação, que na parte inicial pode se apresentar normal, mas numa fase mais avançada nós vamos ver que tem características específicas. A biópsia sinovial, quer dizer, é um exame ainda mais específico que é raramente feito, mas enfim, né? Quando se necessita Gente, só um minutinho que a minha campainha tá tocando. Só um minutinho.
Oi, gente, estou de volta. Desculpa, era o carteiro, já fui lá atender. Então, olha só. E o ácido úrico na urina, quer dizer, imagina quando você consegue detectar a quantidade de ácido úrico na urina, a quantidade de ácido úrico que se acumulou no seu organismo. Certo? A do exame de sangue é mais sensível, igual um teste de gravidez. Se você fizer um exame de urina de teste de gravidez com 24 horas, não vai dar. Mas se você fizer um exame de sangue num teste de gravidez, você já consegue detectar. Então, a sensibilidade para o exame de sangue, para o exame de urina na gota, para diagnóstico da gota, funciona da mesma maneira. Certo? Olha lá, daí eu coloquei embaixo, bem grifado. Ó. Nem todas as pessoas com altos níveis de ácido úrico têm gota. Ela pode ter uma hiperuricemia, que a gente chama de hiperuricemia assintomática. Ou ela tem gota, certo? Diagnóstico, então, vai depender do líquido sinovial. Olha só, nessas figuras abaixo que eu coloquei e na figura seguinte, vocês vão ver que o aspecto do ácido úrico no líquido sinovial, após ser bem preparado para poder ser analisado, ele tem aspecto de vidro moído. Então, aqueles microfilamentos, certo? Que se acumulam dentro do espaço articular. A maioria das crises de gota vão acontecer de madrugada. Porque de madrugada, o metabolismo, né, estabiliza, fica funcionando ali o mínimo, a temperatura corporal baixa, a temperatura ambiente baixa, o que favorece o acúmulo dos cristais. A pessoa dorme bem, de madrugada começa a apresentar dores fortes e de manhã não consegue nem mexer o pé, quem dirá pôr o pé no chão. Mas eu fui dormir boa, acordei assim. É na madrugada que se manifesta, né, a grande quantidade de acúmulo de ácido úrico. Portanto, extrapolando isso para o tratamento, vocês acham que baixa temperatura é indicado, crioterapia, por exemplo, é indicado no tratamento da gota? O que vocês acham? Não, é isso mesmo, Andréia. Oh, meu Deus! É hoje. É hoje. Então, vocês estão vendo essa semelhança de vidro moído? Isso é o aspecto, né, do ácido úrico no espaço articular. É muito dolorido e ele vai de madrugada. Alguém que está aqui conhece alguma pessoa que tem gota? Um parente, um amigo, um familiar? Se vocês, por acaso, conversarem com uma pessoa assim, pergunta para ela, que hora que você sente mais dor? Ah, na madrugada. Na madrugada eu não aguento de tanta dor, o pé já está latejando, daí eu já não consigo pôr o pé no chão. Daí você fala, mas o que você comeu? Ah,
Final de semana, cerveja, churrasco, asinha de frango, nananá, nananá. Mas o senhor sabe que tem gota? Eu sei, né? Andréia, porque de madrugada tudo favorece o acúmulo de cristais. A baixa temperatura da madrugada, de madrugada nós temos o metabolismo basal, nós temos a temperatura corporal mais baixa, estabilizada, né? Ali, quietinho, a temperatura ambiente também baixa, isso favorece o acúmulo de cristais na articulação, que já vem acontecendo, né? E aí a pessoa acorda com muitas dores, certo? Beleza? Vocês viram aqui o aspecto dos cristais? Parece vidro moído, né? Aquele filamento. Olha só. Na próxima figura que eu coloquei de tela inteira, né? Então, aquilo ali é o cristal do monourato de sódio, formador que compõe o ácido úrico, dentro do espaço articular, numa análise de líquido sinovial. Então, olha a quantidade de cristais. Bom, preferencialmente acomete os homens, né? Mas as mulheres também, na época da menopausa, que o estrógeno deixa de ser um fator de proteção, então as mulheres também podem acumular após os 60 anos. Nós já tivemos 2 senhoras. As 2 eram 2 senhoras negras. As 2 tinham relação com comida. Uma tinha sido cozinheira de uma creche e a outra era cozinheira trabalhava numa cozinha de hotel. Então, ela trabalhava de madrugada, porque o hotel funciona, motel, que trabalhava 24 horas, e ela pegava o turno da meia-noite às 6 da manhã. Então, as 2, né, tinham 2 senhoras negras diferentes, não eram parente, nada. Mas eram 2 mulheres, então. Uma se aposentou por invalidez por causa da crise de gota, o caso dela acometeu mais o tornozelo, então ela não conseguia ficar de pé por muito tempo. Ela tinha um tornozelo, né, com uma cirtometria normal, e o outro era muito inchado, com tofo gotoso bem do lado do maléolo externo, direito externo. Claro que o que a gente atendeu de gota até hoje, eu atendi e eu com os alunos, foi muito maior quantidade de homens. Mas nós tivemos especificamente esses 2 casos dessas 2 idosas, uma que tinha 67 anos, a outra 63, alguma coisa assim, por volta de 60 anos. Um caso bem, assim, atípico que nós tivemos, nós atendíamos um senhor, o seu Joaquim, um amputado, ele tinha uma amputação direita e um AVC esquerdo. Então, ele já tinha um quadro vascular bem acentuado. Morava só ele e o filho. O filho estava noivo. O filho era bancário. Na época, o filho tinha 36 anos, estava se preparando para casar, enfim, e a esposa ia vir morar junto com eles ali, porque ele ia cuidar do pai. Era só ele e o pai, ele era filho único e a mãe já tinha morrido. E um dia nós chegamos para ter... Aí combinamos, ele começava a trabalhar às 8 da manhã, o estágio na época era de manhã. Aí nós combinamos com ele, colocamos o seu Joaquim no primeiro horário
para poder chegar, ele ia deixar o cadeado encostado, nós íamos entrar, atender o seu Joaquim, sair e trancar, porque daí ele vinha na hora do almoço. Ele trabalhava até a 1, eu me lembro direitinho. Aí ele chegava, ou ele preparava alimento, ou ele já deixava pronto, ou ele trazia. Enfim. Um dia nós chegamos e a gente nunca encontrava o filho, porque quando nós chegávamos ele já tinha ido trabalhar, e assim nós fazíamos. Um dia nós chegamos e ele estava deitado no sofá. Quando nós fomos entrar, o cadeado estava trancado. Aí a gente bateu na porta, bateu palma. Aí ele falou, tô indo abrir. E veio mancando, desesperado de dor. Abriu o cadeado e deitou no sofá, colocou a perna para cima para a gente poder atender o seu Joaquim. Seu Joaquim era nosso paciente, era VE, amputação, não era ele o gotoso. Mas naquele dia, especificamente, nós chegamos e ele falou, eu tô desde madrugada gritando de dor. Não consegui trabalhar, mal consigo pôr o pé no chão. Tô com muita dor. Quando eu olhei no pé, deu para ver fielmente, exatamente, que era uma crise de gota. Só que eu não sou médica, é muito complicado você ficar dando diagnóstico, mas eu orientei ele, que ele, então, fosse até o posto, ou se ele tivesse convênio médico, ele falou que tinha pelo banco, então vai, porque eu acredito que isso seja uma crise, nananã, expliquei por alto. Não é possível, eu não tenho nada, eu nunca tive nada, nananã. Enfim, você se alimenta assim? Não, eu não bebo, eu não sei o quê, já que o pai faz dieta, a gente come comida simples. Bom, mas era específico, muito parecido com uma crise de gota. E assim foi. Passaram-se uns 15 dias e nós chegamos, a aluna, daí eu não estava junto. A aluna chegou e ele falou, olha, a professora estava certa, é gota mesmo. Eu fui descobrir depois que ele me contou que ele era um hipertenso assintomático. Ele já tinha perdido, como um hipertenso assintomático, 35% da função renal. E a baixa excreção renal gerou um podagra. Então, esse rapaz, de 36 anos, já tinha perdido, por causa de uma hipertensão assintomática, ele não fazia nem ideia que ele era hipertenso, vai saber desde quando. Só que essa hipertensão assintomática já tinha destruído 35% da função renal dele. E esses 35% já estavam repercutindo em baixa excreção de ácido úrico, fazendo com que o ácido úrico se acumulasse no organismo dele, formando, então, um podagra. Esses 35% de função renal perdida é irreversível. Ou seja, se esse rapaz de 36 anos não tivesse tido essa crise de gota, talvez ele demorasse muito mais tempo para descobrir essa hipertensão assintomática. E isso ia lesar cada vez mais o rim dele. Ele teve que fazer uma mudança abrupta mesmo, radical na sua alimentação. Abolir o sal, abolir muitas coisas, temperos, outros tipos de alimento. Por quê? Porque ele estava com o rim dele sacrificado pela hipertensão. Então, isso deve acontecer com muitos, portadores de gota. É muito sério, porque essa função renal perdida é irreversível. Então, daí para frente, ele tem uma nobre, luta para continuar mantendo a pressão dele normal, para que mais funções renais não sejam perdidas. Isso foi um caso que a gente pegou muito, assim,
ele não era o nosso paciente, foi um acompanhamento indireto. Agora, imagina quanta gente não está nessa condição, certo? Ele falou, eu nunca mais quero ter essa dor na minha vida. Portanto, logo depois ele casou e a gente continuou atendendo o seu Joaquim, ele nunca foi nosso paciente. Aí depois a gente conheceu a esposa dele, a mudança de hábitos alimentares. Conversamos durante muito tempo até que o seu Joaquim foi a óbito e a gente não teve mais, né? O seu Joaquim era um paciente bem comprometido e ele teve uma pneumonia por aspiração e foi a óbito. Enfim. Aí depois nunca mais tive notícia dele. Mas olha para vocês verem o caso, né? Uma hipertensão que gera falência renal, que por sua vez causa gota, que por sua vez muda completamente a vida do indivíduo. Certo? Isso foi um caso real que aconteceu ali, né, na UBS que a gente está. Beleza? Então, a prevalência nos homens, nas mulheres, e o pico fica sendo na 5ª década de vida, por volta disso. Mas nesse rapaz, por exemplo, 36 anos. Então, depende de todos os fatores envolvidos nessa doença, certo? Os sintomas, então. Vão envolver uma ou mais articulações. Gente, o podagra é o mais comum, ou seja, lá no hálux. Mas pode acontecer no tornozelo, pode acontecer no cotovelo, certo? O mais comum, pé, joelho, tornozelo são os mais comumente afetados. A dor inicia-se subitamente durante a noite e é uma dor avassaladora, certo? Hiperemia e hipertermia articular, claro, nós temos um quadro de artrite, então vai estar aquilo vermelho, quente, inchado, dolorido. Pode ocorrer febre. Depois do primeiro ataque, como é esse caso que eu contei para vocês, a pessoa não vai querer mais ter isso. Então, é necessário que ela se conscientize e mude seus hábitos. Caso ela não o faça, ela evolui, então, para a formação dos tofos, que é bem característico, né, da doença crônica. Olha só. Nesse gráfico, que eu já apresentei, acho que para vocês, na artrite reumatoide, a artrite reumatoide é esse que sobe e desce, porque a gente tem o pico de surto e remissão. Agora, olha o pico da gota, né? É uma dor lancinante que acontece de uma hora para outra. Não vai aos poucos subindo. Ela começa doendo. Um pico lancinante, certo? Aqui nesse slide a gente fala da hiperuricemia sintomática, que é a pessoa que tem alto índice de ácido úrico acima dos valores de referência, mas não apresenta gota. Pode apresentar a qualquer momento? Sim, pode. Aliás, essa hiperuricemia assintomática é muito perigosa, porque, como diz, ela é assintomática, a pessoa não sabe, não sente nada. Mas ela tem um valor de referência elevado, certo? Essa pessoa pode ter problemas renais, porque geralmente quem tem gota também tem acúmulo de cristais nos rins. Então, pode ter cólica renal frequente, inflamação urinária frequente, pelo acúmulo de cristais. Cólica renal também é outra doença que dá muita dor, né? Principalmente se os cristais forem
em forma de ponta, cristais pontiagudos, porque daí eles vão descer pelo ureter rasgando. Diferente se é um cristal mais arredondadinho, ele desce. Agora, quando ele é pontiagudo, ele desce, imagina alguma coisa, né, num canal que desce rasgando, né, envolvendo, parando no ureter. A cólica renal é extremamente dolorida. Não tem medicamento quase que controle a dor da cólica renal. Por isso que a excreção, né, do cálculo é a melhor coisa, ou a destruição com laser. Mas às vezes ele fica parado muito perto, né, do rim. E aí não pode ser utilizado o laser. Quem que é John? Quem que é John Albino? Quem tá com esse nome? Professora, é a Flávia. Ah, tá bom. É que eu tô no computador do meu esposo. Tudo bem, sem problemas. Tá bom. Uma pessoa que sofre desidratação também pode ter um acúmulo de ácido úrico, né? Diminui a quantidade de água circulante, aumenta então a concentração das partes sólidas, né? Inclusive do ácido úrico, certo? Aqui nós temos o que eu já falei da gota da artrite gotosa primária e secundária. A primária, então, é a mais comum, né? É a que acumula geralmente mesmo por maus hábitos alimentares. É a mais comum. E a secundária por déficit na excreção, certo? Ou porque tem alta função, baixa função renal, ou então está sendo submetido a tratamentos que aumentam demais a concentração de ácido úrico. E o organismo não dá conta, mesmo tendo um rim funcionante normal, ele não dá conta de excretar tudo que é produzido, certo? Nós temos, então, aqui a excreção renal, basicamente como se você tem uma baixa produção ou uma produção normal de ácido úrico, porque você tem uma alimentação equilibrada, seu rim funcionando normal, você tem uma excreção renal normal, você não acumula ácido úrico no sangue. O que você produz, você elimina. Se você não tem essa função, você tem que mudar o seu hábito alimentar e ou associar com medicamentos. Certo? Infelizmente, hoje, já tem medicamentos como alopurinol, colchicina, que em 24 horas faz com que os sintomas desapareçam. Isso é uma faca de dois gumes, né, gente? Porque a pessoa, igual quem tem diabetes, não, eu como, depois eu aplico insulina. Não, eu como, depois eu tomo colchicina. Só que esses medicamentos para controle do ácido úrico, eles têm efeitos adversos devastadores. Eles não podem ser utilizados por mais de 3, 5 dias no máximo, porque eles causam uma diarreia muito forte. Uma diarreia que é incompatível com uma vida normal, que pode levar à desidratação, inclusive, certo? Então, é isso. Você pode escolher tomar medicamento, comer e depois tomar medicamento.
Tem paciente de todos os tipos, gente. Tem paciente que faz realmente uma dieta, controla a doença, que não evolui para tofos gotosos, e tem paciente que, mesmo tendo tofos gotosos, crises, não muda o seu hábito alimentar e fica totalmente dependente do medicamento, muito embora ele tenha efeitos adversos devastadores, certo? Enfim. Aqui nós temos, então, uma dieta, né, altamente rica em purina, e nós temos o quê? A síntese da purina, que vai oferecer diferentes concentrações, né, de monourato de sódio, que por sua vez vai ser excretada pelo rim e pelas fezes. Mas também nós podemos ter uma supersaturação, uma baixa excreção renal, uma baixa excreção fecal, levando então a quadros de gota, certo? Beleza até ali? Todo mundo entendeu ou não? Quem tem dúvida? Essa próxima figura, né, para vocês verem que existem liberação de monócitos, linfócitos, porque nós temos um processo inflamatório articular. Existe uma artrite, só que essa artrite tem uma causa. Ela é causada por acúmulo de cristais dentro do espaço articular, certo? Nós vamos ter aqui, ó, liberação de proteases, né, que vão levar a um processo inflamatório e uma destruição das estruturas articulares. Quando você vê um raio-x, você vai ver que ali existe uma erosão óssea. Não existe mais estruturas articulares ali. Aquilo está tudo preenchido por cristais de monourato de sódio, que vão futuramente formar o tofo. Certo? Aqui nós vamos ter... pessoal, eu preferi dar aula hoje no tempo todo, agora falta 10 minutos para terminar a aula, e posteriormente eu vou colocar, então, a questão no estúdio, tá bom? No fórum. Porque eu não sabia até quanto que eu ia conseguir ir dar aula. Então, agora eu coloco as questões lá, tá bom? Vou colocar 2 questões para vocês, já estão prontas, mas eu não sabia se eu ia conseguir até lá. Beleza? Então, olha só. Da próxima aula, a gente começa nas formas clínicas da gota, que são as 3. A forma aguda, que é aquele primeiro podagra, os períodos intercríticos, que se a pessoa, o que se quer? Lembra na artrite reumatoide que um dos objetivos do tratamento era a remissão por maior tempo possível? Aqui a remissão muda de nome. Aqui a remissão chama período intercrítico. Uma vez que você tenha tido gota, você sabe que se você não tomar as medidas necessárias, as mudanças necessárias, você vai voltar a ter, até que ela vai se cronificar. Então, aqui, quando você não quer mais ter o podagra, igual esse rapaz que a gente atendeu, filho do seu Joaquim, ele falou: professora, eu nunca mais quero ter essa dor na minha vida. Eu falei: portanto, você vai ter que seguir à risca tudo que te foi orientado. E reforcei algumas orientações. Então, esse moço entrou num período intercrítico, que é como se fosse uma fase de remissão. Então, ele continua com a disfunção renal, ele continua tendo que ter cuidados, porque senão ele vai ter outra crise de gota. Ou seja, ele vai interromper o período intercrítico. Agora, se ele nunca mais tiver uma crise de gota, esse período intercrítico vai se manter, ou seja, é uma remissão por longo período.
Beleza? Quem não entendeu? Tá todo mundo aí? Ana Fernanda, alguma dúvida? A Flávia, que está com o... Não, pro. Andréia, também não, Andréia? Ariane? Não, prof, nenhuma dúvida. Carol? Fábio? Tudo tranquilo, professor. Que bom. Fernanda? Que bom, Fernanda. Isabela, Thaís, Isabela? Isabela arrasou na prova, hein, Isabela? Parabéns. Jasmine também já falou. Cariza, tem dúvida, Cariza? Pode perguntar. Por hora não, prof. Que bom. Letícia também tá tudo bem? Letícia Luiza, Letícia Ortiz, cadê vocês? Tudo ok, prof. Que bom. Letícia Ortiz. Beleza. Lorena. Tudo bem, prof. Que bom, Lorena. Maiara. Tudo ok, prof. Eu vou colocar agora, terminando a gravação. Isso vai gerar um vídeo que eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Se alguém tiver dúvida. Diagnóstico da gota? Quem perguntou? Da fibromialgia? Beatriz, existe um critério do Colégio Americano de Reumatologia, onde nós temos 9 pontos do lado direito, entre a parte superior, inferior, anterior, posterior, né? Do hemicorpo direito, do hemicorpo esquerdo. Existem 9 pontos no hemicorpo direito, 9 pontos no hemicorpo esquerdo. O Colégio Americano de Reumatologia diz que dos 18 pontos, você tem que ter 11. 11 que sejam difusos, ou seja, tudo que é difuso vai estar posterior, inferior, direito, esquerdo, frente e trás. Então, desses 18 pontos distribuídos no nosso corpo, você tem que ter 11. E com duração de mais de 3 meses. Certo? E acompanhado de alguns outros sintomas, como quadros assim, mais de apatia, desânimo, enfim. O colégio, a Sociedade Brasileira de Reumatologia adaptou, validou esse critério de avaliação do Colégio Americano para uma realidade brasileira. Então, fica valendo todos os outros, mas ele considera a sociedade brasileira, se você tiver 9 pontos ao invés de 11, eles já consideram, certo? Mas tem que ter bastante cuidado.
Porque aquilo de dói tudo pode ser fibromialgia, como pode não ser. Eu estou esquecida, é Alzheimer? Não é. Eu estou com tremor, é Parkinson? Não é. Então tem que ter bastante cuidado, tem que ser um médico experiente até, né? Infelizmente, como eu já falei, a gente tem poucos reumatologistas na rede, então esse critério fica muito solto às custas, né, de diagnóstico de médicos clínicos, PSF, neurologista, ortopedista, então, certo? Porque você perguntou, tem alguém que tá da sua família que tá com suspeita de fibromialgia? Ah, o seu pai. Nós já tivemos. É raro, hein? Homem com fibromialgia. Nós já tivemos. Um senhor de 43 anos, ele era gerente de um supermercado na época, de uma rede até bem conhecida. E nós atendíamos ele na prática 3 noturno, às 7h10. Na época era 7h10. Foi um dos únicos casos, inclusive foi bem sucedido, graças a Deus, mas foi um dos únicos casos de fibromialgia que eu tratei, que pelo menos teve continuidade até o final. É bem mais comum em mulheres. Bem superior mesmo essa estatística. Certo? Mais alguma dúvida? Quem mais aqui? Nadine? De nada, Beatriz, estou à disposição. Nadine, Nicole. Cleonice. Suelen. Tatiane. As duas Tatianes. Oi. Que medicamento que pode dificultar a eliminação do ácido úrico? Flávia que está perguntando? Não, a Andressa. Andressa. Então, você pode produzir, seu rim pode estar normal, Andressa, mas você ingere tanto alimento que produz como produto final, né, o ácido úrico, que seu organismo não dá conta de excretar, entendeu? Ah, tá. Então, você pode ter uma função renal normal, mas ter uma ingesta de alimentos tão alta, alimentos que produzem ácido úrico ou produto final tão alta, que você pode acabar acumulando ácido úrico. Inicialmente, ele pode ser assintomático, mas ele pode evoluir para gota, certo? Sim, mas assim, eu falo questão de medicamento. Tem algum medicamento que atrapalha? Medicamentos de uso mais contínuo, medicamentos quimioterápicos, medicamentos mais utilizados para tratamento de câncer, né, de doenças onde você vai ter que utilizar por mais tempo. Ah, entendi. Certo? Aham, certinho. Então, quem tem infecção urinária frequente, quem tem cólica renal frequente, procure investigar certinho, porque essas doenças, infecção urinária, passa para o ureter, passa para o rim, né? Uma nefrite, uma pielonefrite, tudo isso que coloca o rim em sofrimento, posteriormente, né? Pode te levar à diminuição da função renal, causando outras doenças, inclusive gota. Tendo que fazer hemodiálise, você vê um paciente que faz hemodiálise, uma das substâncias que ele tem que limpar do seu sangue, que filtrar, é o ácido úrico, certo? Claro que é uma das, mas
inclusive o ácido úrico. Por quê? Porque se aumentar a quantidade de ácido úrico, entre outras substâncias, a pessoa vai ter gota. Por déficit de excreção. Beleza? Eu vou parar a gravação, então. Tchau para vocês. Já deu nossa hora. E eu vou colocar o vídeo no YouTube. Tá bom? Aí coloco o link lá para vocês. Beijos e até semana que vem. Tchau. Tchau, Pro.